Olá, tudo bem? Primeiramente, é um grande prazer estar participando do 26º CIAED. Me chamo Diana, sou mestre em Educação na área de Tecnologias Educativas, juntamente com a minha colega Daniela Tavares, doutoranda em Educação pela área de Tecnologias Educativas, ambas pela Universidade do Minho, em Portugal. Realizou-se esse estudo, os desafios do tutor no contexto da EAD, um estudo de caso com tutores do ensino superior de diversas regiões do Brasil. A ideia principal deste estudo foi justamente conhecer o que cerca este profissional tão importante, principalmente quando nós falamos do ensino superior e na então atual educação online ou educação híbrida. O estudo está estruturado em, primeiramente, a parte introdutória, posteriormente a isso, a parte de fundamentação teórica dividiu-se em educação à distância, o processo de ensino-aprendizagem, o ensino híbrido, os desafios e as oportunidades e o papel do tutor no contexto educacional. Logo na sequência, a metodologia, uma análise e discussão dos resultados que foram fornecidos e, por fim, as considerações finais. A introdução, então. A presente pesquisa objetivou investigar e analisar os desafios e as oportunidades estabelecidas no processo da docência e tutoria no ensino superior, na modalidade híbrida e à distância sobre a ótica do professor. Então, este é o ponto principal. Analisar, identificar, evidenciar quais foram os desafios, quais são os desafios, né? E como eles se deparam, né? Quais são as expectativas do tutor? Então, o enfoque de um estudo de caso, por tratar de uma amostra específica, de um contexto específico, de acordo com o que consta na literatura, define-se como um estudo de caso. Fundamentação teórica, então, já havíamos falado agora há pouco, né? Aqui nós trazemos, na verdade, alguns autores que contribuíram para a parte da educação à distância, para a parte do ensino híbrido, né? Abordagem voltada principalmente para a parte dos desafios e as oportunidades, e, por fim, a parte do tutor no contexto educacional. Aqui é muito importante sempre nós deixarmos muito claro que há um referencial da qualidade para a educação no ensino superior à distância, onde regem algumas orientações, alguns perfis, algumas habilidades, algumas competências que devem ser respeitadas, né, que devem ser identificadas para que se torne um tutor, ou que seja um tutor, em um tutor. Mas, fora isso, na literatura também não há uma definição clara de como vem a ser um perfil de um tutor ideal, né? Quais são as habilidades, quais são as competências que ele de fato precisa ter. Então, Gonzalez traz uma abordagem sobre o que vem a ser um tutor, quais são as suas responsabilidades, Matar a mesma coisa, e também traz uma outra abordagem sobre o perfil da tutoria. Então, aqui nós temos a educação à distância, né? A educação à distância, então, é um processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial ou temporalmente, principalmente quando nós trazemos isso atrelado ao conceito definido por Moore e Kensley, né? No ensino híbrido, então, o Hornstein definem como um programa de educação formal, no qual o estudante aprende pelo menos em parte. Quando a gente fala em parte, o que ele diz, né? O que significa que o aluno ele vai aprender uma parte à distância, acessando através de um sistema online, de uma plataforma de aprendizagem, enquanto que ele também desenvolve algo no momento presencial. Papel do tutor, então, o tutor sofre alterações em relação à proposta de ensino tradicional, primeiramente porque ele não é visto efetivamente como um professor, embora em vários contextos relatados pelos entrevistados, eles efetivamente desenvolvem as habilidades e as responsabilidades que são atreladas ao professor titular, principalmente no que refere-se à questão de explicar conteúdo, de passar conteúdo, de fazer esse papel mais próximo, muitas vezes evitando grandes evasões, né? Porque o tutor, como ele tem essa proximidade com o próprio aluno, ele detém ele detém poder em algumas situações, né? Poder que eu digo poder de contornar situações.
Então, para Gonzalez, cabe ao professor tutor mediar todo o desenvolvimento do curso. É ele que responde todas as dúvidas apresentadas pelos estudantes no que diz respeito ao conteúdo da disciplina oferecida. Então, ele precisa primeiramente estar sempre preparado para estar em aula, né? Precisa saber conhecer, precisa saber o conteúdo, precisa saber da didática. Ele precisa ter esse aprofundamento de informações para que ele possa, então, passar para o discente de forma segura. A metodologia, então, é uma qualitativa, quantitativa, né? Descritiva, exploratória, é um estudo de caso. A coleta foi realizada através de um questionário onde haviam perguntas objetivas e fechadas, assim como haviam perguntas abertas. E aí, é nesse momento em que nós temos a possibilidade de encontrar informações preciosas que enriquecem este trabalho. A amostra contempla, então, 85 participantes, ou seja, 85 tutores específicos, né, que trabalham tanto na educação online quanto na educação híbrida. Análise e discussão dos resultados. Então, o resultado permitiu identificar que os desafios e as expectativas que os tutores possuem são indiferentes da região do Brasil, ou seja, os desafios e as expectativas que os tutores da região sul detêm são iguais ou semelhantes aos do Nordeste, aos do Sudeste e assim por diante. Esse é o ponto principal. Aqui, então, estão as divisões, né, dos tutores por região, quantos tutores responderam de cada região. Qual a formação? É importante reforçar que grande parte possui a pós-graduação completa, e quando a gente fala pós-graduação completa, me refiro a pós-graduação lato sensu. Mas há uma fatia que também, né, tem um mestrado completo e alguns doutores. Aqui tem uma situação que é bastante, não digo preocupante, né, mas uma situação a ser pensada quando a questão do aluno, por exemplo, do aluno não, do tutor, aqui consta, por exemplo, que um dos entrevistados, ou melhor, entre os entrevistados, estão tutores que não possuem ensino superior completo. Então, quando questionados quais eram os desafios, aqui nós temos, né, identificados por eles, salário baixo, reconhecimento profissional, é o que a gente já havia falado no início, né? O reconhecimento profissional é algo assim bastante forte, é uma carência que muitos deles têm. Conteúdo engessado, manter os alunos motivados, manter-se atualizados, fazer com que o aluno seja comprometido, nivelar a transferência do conteúdo, ou seja, como eu vou analisar se todos entenderam, né? Aqui cabe um destaque, principalmente quando nós falamos a questão do preconceito com a modalidade. Quando eu falo a modalidade, nós estamos falando no sentido de modalidade do tutor. O tutor, por exemplo, ele é visto dentro das instituições e muitas vezes como um mero auxiliar, né? Tanto do ponto de vista direção, quanto do ponto de vista professor titular. Aqui a ele destaca a questão da base fraca dos alunos, porque muitos alunos vêm oriundos de uma formação básica carente, carente de informação, né? Alguns vêm com uma base um pouquinho mais fortalecida. Então, dentro da sala de aula, nós temos esse desafio que é a busca do nivelamento. As considerações finais, então, nessa investigação percebeu-se que os tutores buscam ser profissionais completos, né? Eles se preparam para isso, tanto que dos 52,9% dos entrevistados ingressam neste novo trabalho, neste modelo de tutor, de serem tutores, nessa nova profissão, com busca de novas perspectivas profissionais, enquanto que 20% ingressam com a possibilidade, porque vislumbram nisso uma possibilidade de ingressarem no ensino superior. Compreende-se então também, né, que ao analisar tanto os desafios quanto as responsabilidades que os tutores entendem como sendo seus, demonstra que precisa ser um profissional completo. Quando nós falamos completo, a gente poderia atrelar a questão dos conhecimentos, habilidades e atitudes, talvez por ele ser um profissional que está sempre em busca da sua própria formação continuada, seja algo essencial, né, para isso. Aqui nós trouxemos as referências bibliográficas,
que foram utilizadas tanto sobre o aspecto da literatura quanto sobre os aspectos de normas estabelecidas pelo MEC também, né? E assim eu agradeço a atenção de todos e desejo a todos um excelente 26º CIAET.